Ô, Breno, você está congelado aí na imagem. Tô congelado? Está congelado, você está emocionado. Voltar. Deixa eu pegar aqui o link aqui. Esperar eu mandar o link. Deixa eu mandar aqui o pessoal. Já vamos ficar ao vivo. Já vamos iniciar. Você continua congelado, hein? Eu estou parado aqui, eu estou com umas coisas aqui. Tá. E vamos aqui. Já vamos iniciar. Já estamos iniciando aqui. Você vai acompanhar a apresentação, né? Se tiver alguma coisa parada gravando, você me informa, entendeu? Se os slides passar. Beleza. Então, eu acho que já estamos ao vivo. Então, Vanildo. Gente, bom dia. Meu nome é Brendo, eu sou aluno de graduação de Biologia do UFRJ, faço parte do projeto de extensão, sou professor, e faço parte do programa de erradicação da polio no laboratório de NOC. Então, na palestra de agora, quem vai iniciar é Ivanildo Souza. Vou apresentar ele para vocês. Deixa eu só ler o latte dele aqui. Então, possui graduação em Ciências Biológicas, modalidade média pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Química Biológica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em Química Biológica e Bioquímica Médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com ênfase em bioquímica de vírus. Tem experiência na área de bioquímica, com ênfase em química de macromoléculas, biologia celular e molecular, atuando principalmente nos seguintes temas: enterovírus, microscopia de fluorescência, infecção vírus, células, diagnóstico virológico, neutralização, RT-PCR e sequenciamento. Atualmente, professor do curso de pós-graduação de Medicina Tropical de IOC. Ivanildo, bom dia, meu amigo. Bom dia, Breno, bom dia a todos os presentes. Agradeço o convite, poder conversar com vocês um pouco mais sobre o que a gente desempenha, faz no laboratório. O Breno faz parte lá no laboratório, ele acompanha um pouco mais de perto o que a gente tem feito, desenvolvido, e agradeço pelo convite e vamos bater um papo, né, conversar um pouco mais sobre esses importantes vírus que causam tantas doenças em nossa população. Deixa eu só compartilhar aqui a apresentação. Cancelar aqui o meu microfone e o meu webcam. Fica à vontade, tá bem? Qualquer coisa, qualquer eventualidade, a gente vai atuar aqui na hora, tá bem? Vocês estão conseguindo verificar visualizar minha tela? Sim. Deixa eu só confirmar aqui, peraí. Certo aí, Vanessa? Acho que a Vanessa está Então, beleza. Ivanildo, pode começar. Tá, obrigado. Então, vamos lá. Vamos falar hoje sobre, enfim, conhecimento atual sobre os enterovírus, o que sabemos e o que queremos, o que desejamos saber, os desafios que ainda temos frente a esses agentes infecciosos, né? Os enterovírus, eles pertencem a uma família que compreende um grande número de vírus, família Picornatheridae, né? São vírus que podem causar infecções
em apenas animais, né, que pertence a essa família apenas em animais, mas não em humanos, e os enterovírus pertencem a um grupo de vírus que podem infectar, né, podem ser detectados em animais e humanos, né. Esses enterovírus, eles são divididos em algumas espécies, né, espécie A, B, C, D e os ginovírus, né. Então a gente tem enterovírus A, enterovírus B, C, D e os ginovírus A, B e C. Apenas as espécies A, B e D são capazes de provocar doenças em humanos e animais, né? E as espécies C e os ginovírus só causam em humanos, tá? Os ginovírus são aqueles vírus bastante, acho que alguns já devem ter ouvido falar, são os vírus que causam os resfriados comum, né? Aquele do resfriado comum. Não chega a ser uma gripe, mas é um resfriadozinho e os ginovírus estão muito associados a esse tipo de doença. Como é que a gente adquire, né? Como é que o vírus tem acesso ao interior do nosso organismo? É muito fácil, na verdade, né? Então, nesse slide aí, vocês conseguem ver as possíveis rotas de transmissão dos vírus entéricos de uma maneira geral. Os introvírus recebem esse nome por se replicarem, na verdade, em determinada região do intestino. Então, eles são vírus entéricos, replicam no intestino e depois se espalham por todo o organismo, dependendo do local onde o vírus tem a mais predileção, tem um tropismo maior. Então, aqui, na verdade, a rota de transmissão principal é fecal oral. Então, através das fezes, a mão contaminada, você leva à boca e acaba adquirindo o vírus. Então, as fezes também elas podem ser depositadas, né, no esgoto, na terra ou no lixo sólido. Isso pode cair nos rios, lagos ou, enfim, até mesmo em reservatórios de água. E você vai tomar banho, pode ser utilizado em lazer, enfim, na alimentação, né? E você pode se contaminar com o vírus dessa maneira. E também através da ingestão de alimentos, né? Não só frutas e hortaliças, como também ostras, mariscos, enfim, moluscos bivalves, que também podem carregar o vírus neles, e se você faz a ingestão desses alimentos, você também se contamina. Então, para ser bem objetivo, vamos lá. Mas o que a gente sabe hoje, de uma maneira bem direta, né, sobre os enterovírus, né? Enfim, os enterovírus, eles são associados, como eu falei inicialmente, a um conjunto muito grande de doenças. Essa tabela, eu peço desculpa porque algumas figuras estão em inglês, tá? Essa tabela a gente visualiza aí a quantidade de genótipos de enterovírus associados a doenças. Então, você vê aqui CV seria o Coxsackie, o E ecovírus, ou o EV enterovírus. Enfim, a gente não vai entrar muito em detalhes sobre isso, mas eu coloquei a tabela só para ilustrar para vocês a quantidade de tipos de enterovírus diferentes, né, representados aqui por cada espécie, né, e as doenças associadas. Então, de uma maneira geral, são vírus que apresentam uma predileção, um tropismo muito grande por células do sistema nervoso central, né, apresentam um neurotropismo. Então, a gente vê aqui doenças associadas como encefalite, paralisia e mielite, meningite, né, meningite asséptica, ou seja, aquela que não é causada por bactéria, né, e a quantidade de vírus que já foi identificada, na verdade, ela está um pouco desatualizada. A gente já tem outros tipos que foram identificados. A doença de pé, mão e boca, tá? Doenças do sistema respiratório, tanto superior como inferior. Herpangina, que é uma doença muito comum na infância. Na verdade, não só a herpangina, como a doença de pé, mão e boca, principalmente na primeira infância. Conjuntivite, gastroenterite, miocardite, hepatite e diabetes. Até diabetes tipo 1 também está associada com enterovírus, tá? E essa diversidade de doenças é consequência também da diversidade de receptores que esses vírus possuem. Então, essa tabela aí, ela ilustra exatamente a diversidade de receptores, né? Então, está aqui, para diferentes tipos de enterovírus, você tem um conjunto grande de receptores
que eles utilizam para ter acesso ao interior da célula hospedeira, tá? Então, tem vírus, como por exemplo o enterovírus A71, que utiliza mais de um receptor. E não por acaso, é um vírus que tem uma predileção muito grande pelo sistema nervoso central e causando epidemias em algumas regiões, principalmente no Sudeste Asiático, e que leva à morte e tem uma taxa de mortalidade relativamente alta, né, dependendo da região. Tá? Como é que se dá o ciclo replicativo desses vírus? Né? Então, os enterovírus eles entram na célula através da interação, fixação com o seu receptor, é internalizado por um mecanismo de endocitose, né, mediada por receptor. Ocorre a desmontagem do que a gente chama do capsídeo viral, né, liberando material genético RNA. Esse RNA é processado, não vou entrar muito em detalhe nisso, produzindo poliproteína, essa poliproteína aqui. Essa poliproteína é processada, né, seja ela clivada proteoliticamente por enzimas da célula hospedeira e enzimas também virais, né, e o vírus induz a sua produção após a entrada. E ocorre o processo de replicação e montagem da estrutura viral até a liberação, que pode ser por uma maneira lítica, ou seja, através da lise da célula hospedeira, ou por um processo não lítico. Essa figura aqui ao lado ilustra, na verdade, a organização do genoma e do capsídeo viral. Tá? Então, está aqui a poliproteína representada. Tá? Cada poliproteína tem a poliproteína é segmentada em diversas partes e cada uma dessas partes tem uma função específica, ou seja, pode ser uma função estrutural, compor a partícula viral montada, ou uma função não estrutural. Tá? Aqui é a partícula já montada, e as proteínas que fazem parte desse capsídeo viral são chamadas de VP1, VP2, VP3, VP4, e elas remetem a essa coloração que está aqui também já na partícula montada. E o que é curioso é que a VP1 corresponde ao azul, a VP2 corresponde ao verde, a VP3 ao vermelho, mas você não vê a correspondência à VP4, né? Apesar dela estar aqui também, e fazer parte do núcleo capsídeo viral, porque a VP4 ela fica mais escondida, né? Ela fica interna, mas o núcleo capsídeo, é importante falar, ele não é estável, ele não é uma coisa, não é uma pedra, digamos assim, né? Ele é dinâmico, então ele tem movimentos de insuflagem, digamos assim, determinados que fazem com que essa VP4 apareça. E ela tem uma função extremamente importante tanto na ação de drogas, como a fleconaril, né, que é uma das drogas utilizadas, como também a função de interação vírus-célula. Tá? No interior da célula hospedeira, esses vírus começam o processo de replicação, que a gente viu lá, mas tem algumas características, algumas particularidades que são interessantes. Né? Então, como é que ocorre essa replicação? A replicação ocorre em estruturas que estruturas membranosas, tubulares, que são chamadas de organelas de replicação. Então, aqui é uma figurinha ilustrando uma célula infectada com 3 horas de infecção, com 4 horas, que seria horas pós-infecção, né, que seria um estágio intermediário, e 7 horas pós-infecção. E aí a gente acompanha aqui embaixo a evolução da formação dessas estruturas tubulares. Né? Então, com 3 horas você vê que começa uma formação, com 4 horas já vê mais, e com 7 horas você já vê estruturas bem definidas. Né? E são estruturas membranares, compostas, obviamente, pelas membranas da célula hospedeira. Parte dessas membranas são cedidas pelo complexo, pelo retículo ou pelo complexo de Golgi, mas elas possuem características próprias em termos de composição lipídica, né, e de proteína também. Né? Então, está aqui. Nessa figurinha a gente vê uma célula não infectada e uma célula infectada. Então, na célula infectada, a gente vê a estrutura tubular, aqui formada, a organela de replicação, né? E vê estruturas, né? Enfim, elementos presentes nessas estruturas que
foram recrutados a partir da infecção viral. Um desses elementos é o colesterol, né? O colesterol e alguns outros fosfolipídios, né? Mas toda essa história começou a partir, né, todo esse conhecimento acerca dos enterovírus começou a partir de estudos com poliovírus, que é o grande representante desse gênero, né? Que todos já ouviram falar e sabem, conhecem pelo menos um pouquinho da história desses vírus. Mas vamos resumir aqui de uma maneira um pouco mais direta. Então, os poliovírus são responsáveis por causar um quadro que a gente chama de paralisia flácida aguda, que é uma síndrome clínica, né, que é caracterizada pela fraqueza, principalmente dos membros inferiores, menos frequentemente, aí depende muito o tipo a região, o tipo de neurônio que o vírus ataca, né? Mas também você pode ter uma fraqueza, um comprometimento respiratório, né? E isso, dependendo da severidade, pode progredir, tá? Então, a paralisia flácida aguda, ela como eu acabei de falar, é um quadro clínico, uma síndrome clínica, que está relacionada à síndrome de Guillain-Barré, uma série de outras doenças associadas, tá? E, dentre elas, a infecção pelos poliovírus, né? Como é que é a patogenia específica desses vírus? Então, eles são capazes de infectar 100% dos indivíduos que são suscetíveis. Então, você tem aqui uma população, um grupo, né, de pessoas suscetíveis, e em mais de 90% da infecção, esses indivíduos vão possuir uma infecção inaparente. Não vão nem saber que tiveram contato com o vírus, tá? Numa outra porcentagem, no outro grupo, de 4% a 8%, a doença vai ser uma doença abortiva. Ela não vai evoluir. Seu próprio organismo consegue combater a doença antes que ela apareça. Num grupo ainda menor, de 1% a 2% das pessoas, vão desenvolver o quadro de meningite a sério, com uma poliomielite não paralítica, tá? E uma parcela ainda menor, né, vai desenvolver o quadro realmente paralítico, tá? Então, assim, a gente consegue perceber que é uma doença que a forma grave dela, que é a forma paralítica, é bem menos frequente, tá? Essa é uma ilustração que todos já viram, né? No início da década de 60, década de 50, a gente via até depois disso, a gente via as pessoas que tinham comprometimento respiratório, né, eram obrigadas a ficar nesses que a gente chama de pulmões de aço para garantir uma respiração, isso aqui era para o resto da vida, né? Então, porque o vírus atacava o conjunto de neurônios, motores responsáveis pela respiração, tá? Por coordenar os movimentos respiratórios, os músculos respiratórios, e aí você tinha esse comprometimento respiratório e a pessoa era obrigada a ficar nessas máquinas. Como estão os casos estimados de pólio, né? Hoje a gente vê que é uma doença erradicada em alguns continentes, em outros ainda tem alguns vírus circulando. Então essa figura aqui representa um pouco disso. Então a gente vê os casos de pólio diminuindo ao longo de anos, de 1980 a 2016, isso foi estimado pela OMS, tá? Pela Organização Mundial de Saúde. Então, em azul representa as Américas. Então, a gente vê que na década de 90, de fato, foi quando tivemos o último caso do poliovírus aqui, no nosso continente, e depois não mais. E aí vem para a Europa, em vermelho, região do Oeste do Pacífico, Sudeste Asiático e África, né? A África onde a situação se perdurou por mais tempo, né? Por todo um conjunto de fatores. No entanto, esse ano, em 25 de agosto, né? Acho que foi 25, 24 de agosto, não lembro exatamente, a Organização Mundial de Saúde declarou, certificou, na verdade, a região africana como uma região livre do poliovírus selvagem, tá? Então, é um continente que hoje também não possui mais a circulação do poliovírus selvagem. O poliovírus ainda continua em algumas regiões isoladas, Afeganistão, Paquistão, Síria, principalmente porque a dificuldade da vacinação é muito grande. E você tem a questão de conflitos étnicos também lá, que dificultam bastante a vacinação, as campanhas de vacinação, tá?
A figurinha aqui abaixo ilustra os casos de pólio entre 2011 e 2018. Então, apesar, é um retrato disso daqui, um recorte, na verdade, disso daqui para cá. Então, apesar de a gente não conseguir visualizar aqui, o vírus não estava erradicado ainda em algumas regiões, e a gente consegue ver aqui o número de casos e o número de países, e a gente vê que ao longo dos anos, o número de países com poliovírus tipo 1 ou tipo 3, né, vai diminuindo ao longo dos anos. A gente, com a erradicação da polio, ou com a diminuição, né, do número de casos de poliovírus cevário, a gente viu surgir um outro quadro, que é a circulação do vírus derivado da vacina. A vacina do poliovírus é uma vacina, inicialmente uma vacina feita com vírus atenuado, então era um vírus enfraquecido, e ele tinha capacidade de se modificar, ele tinha capacidade de replicar, né, dentro do organismo, e às vezes essa replicação produzia essa mutação, né? A replicação gerava umas mutações que conferiam um fenótipo para o vírus um pouco mais agressivo, ou seja, ele conseguia reverter aquela atenuação conseguida, né? E aí a gente tinha casos da circulação de VDPV, que é o vírus derivado da vacina 1, o 2 e o 3. E a gente vê que a gente tem isso ainda hoje, é um dos problemas que enfrentamos, né? E que leva a um quadro paralítico também, um quadro paralítico tanto quanto o poliovírus selvagem, tá? Com a vacinação, né, com o advento da vacinação, algumas décadas atrás, pensou-se que a gente iria conseguir erradicar a polio e que os problemas estariam todos resolvidos. De fato, a gente está conseguindo erradicar, como eu falei inicialmente, sendo que a gente viu surgir, décadas depois, uma síndrome chamada síndrome pós-polio. O que é essa síndrome pós-polio? É uma condição neurológica grave, né, que tem envolvimento do neurônio motor. Os sintomas aparecem alguns anos após a infecção por poliovírus, 30, 50 anos depois, tá? A infecção. Então, necessariamente, a pessoa, para desenvolver essa síndrome, estava infectada com poliovírus. E a incidência varia entre 25 a 40 por 100 sobreviventes da infecção pelo poliovírus. Ou seja, a cada 100 pessoas que tiveram polio que tiveram poliovírus e não desenvolveram a forma paralítica, 25 a 40, em torno disso, iriam desenvolver a síndrome pós-polio 15, 20, 30, 40 anos depois, né? Após o desenvolvimento dessa síndrome, apareceu também um conjunto de outros sintomas, né? Após essa estabilidade neurológica, né? Novos sintomas apareciam. Então, na verdade, essa síndrome pós-polio, que a gente consegue ver aqui para ilustrar exatamente o que é isso, né? Então, a gente consegue ver que o neurônio normal, né? E aí isso tem neurônios comprometidos pela infecção pelo poliovírus, isso é o neurônio já inativado, já incapacitado, morto. E aí, os neurônios adjacentes tentam emitir projeções, né, projeções axonais para compensar a perda de função desse neurônio, né? Então, a pessoa recuperava a paralisia ou a flacidez inicial, devido a isso aqui, essas projeções, tá? Sendo que, com o passar do tempo, isso ia enfraquecendo. A gente consegue estar vendo aqui, ó. Então você tem aqui as projeções e essas projeções, essas ramificações que ao longo dos anos iam enfraquecendo, e aí a paralisia, a fraqueza, a flacidez muscular voltava. Embaixo também é uma ilustração do que foi mostrado acima. Então você tem um estado normal, a infecção, né, que aí inativava esses dois conjuntos de neurônios, a tentativa de recuperação da função pelo neurônio adjacente, e a estabilidade, durava alguns anos. Depois se tinha o que era chamado de síndrome pós-polio, né, que era o enfraquecimento e a perda da função daquele neurônio que tentou compensar, né, um mecanismo compensatório, a perda de função daquela região. Hoje a gente sabe que a síndrome pós-polio envolve não apenas a questão motora, né, comprometimento motor, mas é um conjunto de sintomas clínicos. Então você vai ter perda de peso,
sintomas de depressão e ansiedade, sintomas respiratórios, inflamatórios, enfim, que todos os sintomas levam à fadiga generalizada do organismo, né? Então, é um conjunto de sintomas que hoje já é bem estabelecido pela medicina, que levam e caracterizam, na verdade, isso que é chamado de síndrome pós-pólio. De uma maneira geral, não é um problema tão grave, a não ser quando essa síndrome, né, quando esse retorno, né, essa recidiva, acomete o músculo respiratório, né? Aí o problema é mais grave, tá? Essa tabela a gente está ilustrando aqui o número de sobreviventes a pólio e a porcentagem que desenvolvem a síndrome pós-pólio. Então, destacado aqui em vermelho está o Brasil, né? Então, isso é uma projeção que foi feita em 2014, da população aqui, 202 milhões aproximadamente de pessoas, 140 mil eram sobreviventes da pólio, né, da infecção pelo poliovírus, tanto a forma paralítica quanto a forma não paralítica, né, e desses, aproximadamente 68% a 78% entre os sobreviventes, mais ou menos, desenvolveram a síndrome pós-pólio. Tá? É um número bem alto em relação ao Brasil. Tá? Teorias para o aparecimento, para o surgimento dessa síndrome após a recuperação da infecção. Você tem algumas, nenhuma ainda foi comprovada, né? Então, você tem desde a reativação do poliovírus, tá? Então, que achavam que a suspeita que tinha era o vírus infectava, depois ele ficava meio que latente por alguns anos, e por algum gatilho qualquer, que não se sabe qual, você tinha a reativação dele, e aí a pessoa voltava a desenvolver a forma paralítica. Isso nunca foi comprovado, a teoria é muito baseada na detecção do RNA do vírus anos após a infecção. Então, você pegava a pessoa que começava a desenvolver a síndrome pós-pólio, fazia uma investigação e você descobria o RNA do vírus no organismo da pessoa. Então, levantou-se essa teoria, agora nunca conseguiram prová-la, né, que de fato é uma reativação viral. A outra teoria seria a infecção daquele neurônio, né, que estaria sobrecarregado por um enterovírus não pólio, né, também não tem uma comprovação específica quanto isso, ou a perda de força associada ao processo de envelhecimento natural, né. Especificamente no Brasil, né, vamos falar um pouco do nosso país, como esses casos de PFA estão representados aqui. O que a gente tem como está ilustrado nessa tabela aqui, a gente tem uma quantidade de enterovírus não pólio, que pode levar a um quadro de paralisia também. Importante que isso fique claro, não é só o poliovírus que leva ao quadro de paralisia. Outros enterovírus não pólio, né, que são representados aqui, isso aqui é uma ilustração, a tabela é uma ilustração do que a gente vê no Brasil, na série histórica de 2005 a 2017, a quantidade dos tipos de enterovírus das espécies A, B e C, todos eles associados à paralisia. E chama a atenção, por exemplo, entre o vírus A71, ecovírus 6, 7, 11 e outros da espécie C aqui também, né? Que são vírus que estão associados não só ao quadro de paralisia, mas a outros casos de infecção do sistema nervoso central que a gente vai ver já já, também aqui no Brasil. E a gente vê, meio que nesse gráfico aqui, uma oscilação, uma troca de espécies, né, de enterovírus ao decorrer de anos, né? Isso não é comum acontecer, mas a gente visualiza isso ocorrendo no país. Então, parece que tem uma troca, uma substituição, né, entre espécies mais recorrente ou mais presente, na verdade, no decorrer de anos. Então, você tem aqui a espécie B, que era mais presente, né, no início dos anos 2005, entre 2005 e 2010, depois a A, e a C sempre foi muito baixa, mas a espécie C tem uma característica bem peculiar, que é a espécie da qual faz parte também o poliovírus. Então, eventos de recombinação e mutações que a gente vai ver já também é muito comum nessa espécie, e elas são bastante presentes nos quadros de infecções do sistema nervoso central e de paralisia também. A meningite séptica também
um efeito também está presente por infecções ocasionadas pelos enterovírus, né? O que é a meningite asséptica? A infecção não bacteriana, pode ser ocasionada por vírus, fungos, pode ser medicamentosa também, protozoários, enfim. Você tem uma série de agentes que podem levar a um quadro de meningite asséptica, mas, de uma maneira geral, é um tipo de infecção, é um tipo de meningite que é muito associado à presença de enterovírus. Então, quando a gente faz o diagnóstico a partir do líquor do paciente, suspeito de meningite, a chance de ser detectado enterovírus, em alguns casos, é muito alta, tá? E aqui a gente vê também uma série histórica do Brasil entre 2013 e 2017, a quantidade de enterovírus presentes ao longo dos anos e associados com meningite, com casos de meningite asséptica no Brasil, tá? Aqui chama atenção a presença de 2 enterovírus da espécie B, o ecovírus 6 e o ecovírus 30, que são os principais vírus associados a casos de meningite, não só no Brasil, mas no mundo de uma maneira geral. Tanto o ecovírus 6 quanto o ecovírus 30 são os 2 principais tipos de enterovírus associados a casos de meningite asséptica. Uma outra doença também bastante comum, conhecida como HFMD, ou doença de mão, pé e boca, é uma doença também bastante comum em crianças, né, como o próprio nome já diz, ela é caracterizada por febre, vesículas, né, que ocorre na palma das mãos, dos pés, da boca também. Às vezes nas nádegas também aparece, e dependendo do tipo de vírus, que ocasionou a infecção, do tipo de enterovírus que ocasionou a infecção, a gente também pode ter um quadro de infecção nas unhas, e a unha cai, enfim, tá? De uma maneira geral, é uma infecção autolimitante, mas pode evoluir para quadros neurológicos severos, como meningite, PFA, encefalite ou outra síndrome respiratória. É causada principalmente pelo Coxsackie-vírus A16, o enterovírus 71, e assim, o tipo de vírus que vai levar, que ocasionou a infecção, pode definir a evolução da doença. Pode, porque obviamente a gente depende de fatores do organismo da pessoa infectada, resposta imune, enfim, uma série de outras coisas, tá? A infecção por Coxsackie-vírus A6 e A10 está mais relacionadas a complicações neurológicas e mortes também. No Brasil, os principais vírus associados a essa doença, né, a síndrome de pé, mão e boca, a doença de pé, mão e boca, desculpa, são os Coxsackie-vírus A16 e o Coxsackie-vírus A6, principalmente o A16, tá? É o vírus mais comum e mais de 90% dos casos que chega no laboratório para a gente diagnosticar são o tipo de enterovírus associado é o Coxsackie-vírus A16, tá? Existe uma particularidade dos vírus de RNA, mas especificamente, e o enterovírus é um vírus de RNA, mas especificamente dos enterovírus, que merece uma atenção muito grande, que é a recombinação, né? A recombinação entre enterovírus. Então, principalmente entre as espécies C, né? E lembra que eu falei inicialmente da espécie C, você tem a presença lá do poliovírus, tá? Do poliovírus e dos enterovírus da espécie C, dos outros enterovírus da espécie C. Então, essa figurinha aqui ao lado ilustra, a gente consegue ver em azul, né? Azul, diferentes tonalidades aí. São os poliovírus, né? Segmentos genômicos, aqui é parte do genoma dos poliovírus, né? Então, o colorido representa aqui rosa, enfim, vermelho, enfim, diferentes escalas de cores e maneiras de formação da barra, representa o segmento genômico de uma espécie de enterovírus, de um segmento genômico de enterovírus da espécie C, né? E, na verdade, isso aqui é para vocês visualizarem que a gente pode ter no mesmo vírus um pedaço representando, um pedaço de segmento, um pedaço do genoma, da espécie, de um enterovírus da espécie C, e um outro pedaço do poliovírus em si, né? Então, você tem, e para o mesmo vírus, a gente pode ter 3, 4 pedaços diferentes compondo o mesmo genoma. É como se a gente tivesse 4 fatias
de vírus diferentes representando um só, né? É uma verdadeira quimera, isso. E como essas recombinações podem ocorrer? Elas podem ocorrer durante a co-infecção, você pode ter o mesmo indivíduo, e a gente tem exemplos disso já na literatura, o mesmo indivíduo foi infectado por 2 tipos de enterovírus, e a célula foi infectada pelos 2 tipos, replicou, e houve uma mistura do genoma desses vírus, tá? A grande consequência disso são infecções com resultados clínicos inesperados. A gente não sabe o que pode acontecer. É um novo vírus que vai surgir dali, né? Ao menos com característica fenotípica diferente, que pode aumentar o neurotropismo, e você pode ter quadros clínicos diferenciados. Um bom exemplo foi o que aconteceu, né? A gente não sabe se isso está relacionado a alguma mutação que esse vírus aconteceu, mas foi o que aconteceu há alguns anos atrás no Nordeste brasileiro. Não sei se alguns de vocês ouviram falar, mas há um tempo atrás a gente teve um quadro de mialgia aguda, seguido de rabdomiólise, em alguns estados do Nordeste. A rabdomialgia aguda é uma dor muscular generalizada, né? A rabdomiólise é a degradação de proteínas musculares, caracterizada pela perda de proteína muscular e urina escura, né? Dentre outras características. Então, a gente começou a receber amostras, né? Foi feita uma série de exames para tentar descobrir a causa desse quadro, desse surto, na verdade, de mialgia em muitos estados do Nordeste. No início, desconfiava-se que fosse a ingestão de peixe contaminado com algum metal pesado, elemento químico, mas essa hipótese foi descartada através de uma série de testes que foi feito. E a gente recebeu parte dessas amostras e começamos a recebemos um conjunto de material clínico que variava desde fezes, urina, soro, enfim. E fomos fazer investigação para ver se a gente encontrava, se tinha alguma associação com enterovírus. A gente descobriu que tinha, né? Para diferentes materiais de espécies clínicas. Então, a gente descobriu enterovírus no soro do paciente, nas fezes, na urina dos pacientes. A gente conseguia detectar enterovírus. E, em muitos casos, em mais de 80% desses pacientes de diferentes estados e diferente material biológico cedido, o tipo de vírus detectado, o tipo de enterovírus detectado foi o ecovírus 30. Né? A gente não pode afirmar categoricamente que era o vírus que estava causando isso, mas a gente pode, no mínimo, afirmar que a gente detectou em diferentes pacientes, em diferentes estados, mas todos eles possuindo a mesma característica clínica, esse tipo de enterovírus. Então, assim, é uma coisa que nunca tinha sido descrita na literatura, né? Para enterovírus, tipo de enterovírus causando um quadro de mialgia aguda e rabdomiólise, né? E, assim, óbvio que precisa mais investigação em torno desse tipo de vírus, desse ecovírus 30, para ver se eventos de recombinação ou de mutação levaram a esse fenótipo diferente, fenótipo clínico, essa característica clínica diferente, ainda não caracterizada. Mas o que precisamos saber? Que desafios nós temos pela frente? O primeiro desafio começa com as ordenelas de replicação que a gente viu lá inicialmente. Então, como os enterovírus sequestram, né, fatores da célula hospedeira para iniciar a infecção e promover a reorganização de membranas e, acima de tudo, não adianta você ter a membrana, ter a organela, é preciso manter isso relativamente estável, né, por um período, para que a replicação aconteça ali. A gente começou a tentar investigar isso no laboratório, então a gente sabe que, de dados da literatura, que essas organelas aumentam, que as células infectadas, apresentam aumento de conteúdo de colesterol, fosfatidilcolina, fosfatidilcerina, inositol fosfato, enfim, aumento da incorporação de ácidos graxos. E esse aumento é devido, o que a gente não sabe, é se esse aumento é devido a uma síntese de novo, né? Ou uma reorganização interna de membranas. Você simplesmente pega um pedaço da membrana daqui, dali, do retículo, do Golgi, de cada região, junta, forma uma membrana só e a composição se mantém. Então, a gente não sabe isso. E a gente quis tentar investigar se, de fato, nas células infectadas haveria aumento na síntese, por exemplo, de colesterol. Né?
E o que existe em comum? O que existe em comum, tanto na síntese de colesterol quanto fosfolipídios, é esse carinha aqui, o NADH, que vocês devem lembrar das aulas de bioquímica de vocês. Então, aqui só ilustrando uma beta-oxidação, né? Ou seja, um processo de quebra de ácidos graxos. Não vou exemplificar isso aqui, não vou explicar isso aqui, mas a gente vê que o NADH está presente aqui, né? Então, será que se a gente conseguir quantificar o NADH, a gente pode fazer uma correlação sobre a síntese de colesterol acetilcolina, de fosfolipídios, outros fosfolipídios, por exemplo? E aí foi que a gente quis investigar, mas a dúvida era como a gente consegue medir isso, né? Bom, a característica do NADH é uma coenzima metabólica envolvida em reações oxidativas, a gente acabou de ver lá, beta-oxidação, por exemplo, é autofluorescente, opa, legal, a gente não precisa colocar nada de diferente dentro da célula para a gente acompanhar o processo. A forma oxidada, que é o NAD+, não é fluorescente, ótimo. O tempo de vida de solução, enfim, é de 0,38 segundos, isso foi a técnica que a gente utilizou, isso era importante para a gente, não vou exemplificar, não vou explicar aqui, não vou entrar em muitos detalhes. E a gente tinha uma ferramenta na UFRJ, lá no Senabio, no Centro Nacional de Bioimagem. Então a gente procurou o professor, o doutor André Gomes, para ajudar a gente nessa investigação. Então, através da técnica de Flynn, que é microscopia de fluorescência de tempo de vida, né, a gente fez algumas análises, que são visualizadas aqui, né? Então a gente pegou a célula zero, infectada pelo enterovírus 71, e aí a gente quis ver se tinha alguma modificação, tá? Então aqui o controle com 150, com 15 e 60 minutos após a infecção. Desculpa que ficou fora de ordem aqui, na escala temporal, a ordem temporal, né? Primeiro 15, depois 60 e depois 150 minutos. Então, assim, a gente consegue ver que, de fato, há uma mudança, né, no estado metabólico da célula. Esses gráficos aqui do lado ajudam a gente a interpretar, né, só isso, ou seja, a questão do NADH está livre ou ligado. Então, a gente tem programinhas que fazem isso aqui para a gente, e aí, de uma maneira mais direta e fácil de visualizar, a gente consegue gerar um gráfico que a gente vê no início o controle, que é representado por esse gráfico azul, com 15 minutos o rosa, com 60 o preto e com 150 o vermelhinho. Então, o que a gente percebe é que a célula passa por diferentes estados metabólicos, né, durante a infecção, diferentes estados metabólicos durante a infecção. Então, ela passa do estado glicolítico, onde é representado pelo NADH livre, a um estado oxidativo, que é representado pelo NADH ligado. Então, com 15 minutos de infecção, parece que a célula está no estado oxidativo muito alto, com grande quantidade de NADH. Pode estar relacionado à síntese de colesterol de novo? Pode ser indicativo disso, né? E com 150 minutos pós-infecção, parece que a gente tem um desligamento desse metabolismo oxidativo, ou da síntese de colesterol, né? E muda para o metabolismo glicolítico, né? Representado pela grande quantidade de NADH livre. Esses experimentos ainda estão em andamento, a gente ainda precisa comprovar isso, é uma coisa é um estado muito preliminar, mas que a gente estamos em andamento ainda os experimentos para comprovar isso, tá? Um outro grande desafio, uma outra grande pergunta é a associação, e a gente vai começar a fazer isso em breve, a associação de enterovírus com outras doenças neurológicas, né? Uma delas é, como tem o próprio título de uma revisão que saiu há pouco tempo, a infecção de enterovírus e a ligação esquecida com a esclerose lateral amiotrófica, né? Que é uma doença neurodegenerativa que muitos devem conhecer. Mas não só para a esclerose lateral amiotrófica. Esse artigo é bem interessante, que ele levanta hipóteses para outras doenças. E aí a gente já havia pensado nisso e vamos começar a fazer experimentos para comprovar essa teoria. Que a gente no artigo ele fala aí, você tem algumas pessoas que são infectadas por enterovírus, eles desenvolvem ao longo dos anos, um quadro de demência, né, de comprometimento neurológico, né? E aí, nesse artigo ele fala, né, ele levanta algumas teorias e
baseadas em artigos, né, em fatos já comprovados cientificamente na literatura. Então, a infecção por entrovírus, ele leva uma série em células neuronais, claro, de desbalanços no tracto de vesículas dentro da célula, que são responsáveis pelo processamento proteolítico, autofagia, enfim. Uma dessas é a proteína, um mecanismo semelhante ao do PRIO. Não sei se vocês já ouviram falar. Então, quando a infecção desregula, né, esse processamento proteolítico, né, e o mecanismo de autofagia, proteínas mal enoveladas, elas começam a se acumular, né, e começam a promover danos nas organelas. Né? E aí isso na célula neuronal, você leva, através de fenômenos inflamatórios, enfim. Aí a parte detalhada a gente não vai entrar aqui, claro, por uma questão de tempo, e aí você acaba levando um quadro de demência pelo acúmulo desses efeitos, né, que a infecção pode causar. A gente vai começar a investigar isso, né, para tentar descobrir e comprovar algum elo da infecção por enterovírus, ou, por exemplo, o surgimento de demência ou algum outro quadro de uma doença neurológica degenerativa, por exemplo. Né? Isso, na verdade, é um retrato, na verdade, da quantidade de vírus que a gente é representada por esse quadro aqui, né? E de entrovírus de doenças neurológicas que podem causar, e a gente viu lá no início. Aqui, esse é um resuminho que saiu esse ano, 2020, tá? Mostrando a patogenicidade da infecção causada por entrovírus. Esse quadro já está desatualizado. Existe, na verdade, mais entrovírus que causam doenças, que estão associados com doenças neurológicas, que não estão mostrados aqui, né? Em negrito, esses estão mais escurinhos, esses entrovírus estão mais escuros, eles causam mais do que uma doença neurológica. Então, o enterovírus 71 era um exemplo que eu falei para vocês. Eles estão envolvidos com casos de mielite, com encefalite, com meningite, né, e com paralisia flácida, claro. Né? Então, assim, todos esses vírus aqui causam infecção do sistema nervoso central. Né? E a consequência dessas infecções não é só o clínico, a característica clínica de momento, a encefalite, a meningite. Será que tem algum efeito a longo prazo? É isso que a gente vai tentar investigar. Um exemplo, assim, o que ilustra bem isso é a quantidade de receptores, né, esse tropismo grande por células do sistema nervoso central é reflexo da quantidade de receptores, como eu falei inicialmente, que esses vírus utilizam. Né? E um exemplo bem claro, que está ilustrado aqui, destacado em vermelho, é esse FcRn, que é o receptor FC de recém-nato. Né? Não sei se você lembra, mas eu falei inicialmente que dois tipos de enterovírus que são muito associados com quadros de meningite asséptica são ecovírus 6 e ecovírus 30. Isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E aí descobriu-se ano passado, que esses quadros de meningite, na verdade, são bastante comuns em crianças, principalmente crianças recém-nascidas na primeira infância, né, até 5 anos, por ali. Então, e o que descobriu-se, na verdade, é que essas crianças possuem uma quantidade muito grande desse receptor FC, né? Que é o receptor recém-nato. E aí você vai perdendo isso ao longo da vida, em algumas células neuronais, na verdade. O que verificou-se foi crianças até 5 anos de idade, se eu não me engano, elas possuíam uma quantidade muito grande desse receptor em suas células neuronais. Né? E que isso ia perdendo ao longo da vida. Daí, explicar um tropismo muito grande do ecovírus 6 e do ecovírus 30 por células do sistema nervoso central e serem esses dois intimamente associados, presentes em maior quantidade em infecções do sistema nervoso central, principalmente meningite em crianças. Tá? Então, assim, entender o motivo é importante. A gente tem como grande desafio entender o motivo de alguns entrovírus serem mais genotrópicos que outros. Essa questão que eu acabei de explicar desse receptor é uma delas. Mas óbvio que não é só isso, existem muitos outros. Né? Tentar
Descobrir a localização exata desses receptores no sistema nervoso central é muito importante para entender a patogênese da infecção. Não só da infecção por enterovírus, mas também entender a patogênese da infecção por outros tipos de vírus. Né? Então, isso a gente precisa, um desafio, isso a gente precisa realmente saber. Tá? Óbvio que a síndrome pós-pólio ela é um problema que está aí, após, né, principalmente aquelas pessoas que tiveram pólio, começou a aparecer, né, nas últimas décadas, né, mas a gente entende um pouco, mas existem alguns desafios. Entender a patogênese da doença é um desafio, né, porque sabe-se muito pouco. É óbvio que a rapidez na confirmação do diagnóstico também é um desafio e é uma coisa que a gente precisa saber, porque, na verdade, para você caracterizar como síndrome pós-pólio, você precisa apresentar um conjunto de sintomas que podem perdurar 1 ano. Então, imagina a pessoa ficar 1 ano esperando o diagnóstico confirmatório do que ele tem, que é uma síndrome pós-pólio. É bem complicado, né? Descobrir se aquilo representa, se a síndrome representa uma reativação viral, ou seja, uma reativação do poliovírus que ficou de alguma maneira latente no organismo e depois de décadas, anos, algum gatilho induziu sua reativação. Então é importante saber isso. E uma melhor compreensão da doença, ela ajudará a compreender outras doenças neurológicas. Né? Acaba servindo de base para você entender outras doenças que acometem o sistema nervoso central. Um outro desafio é o surgimento, né, e o ressurgimento de enterovírus. Então, a gente tem... Eu não me aprofundei pela questão do tempo, que já está, né, bem avançado. São os enterovírus que aparecem como os novos poliovírus, né, que alguns chamam, que é o enterovírus D68 e o enterovírus A71. O enterovírus D68, alguns anos atrás, foi associado com um quadro de mielite aguda, né, nos Estados Unidos, uma síndrome, na verdade, acometendo várias crianças que tiveram um quadro de mielite, enfim, paralisia, e é um vírus, basicamente, também associado a sintomas respiratórios, a um síndrome respiratório, um desconforto respiratório muito grande, né? E o enterovírus A71, que causa os quadros de paralisia plástica e doenças de pé, mão e boca. A doença de pé, mão e boca é muito comum no Sudeste Asiático, né? E é comum esse vírus entre os 71 nesses países, e o agravamento da infecção com sintomas neurológicos severos nos quadros de doença de pé, mão e boca. Importante também descobrirmos, entendermos as mutações e recombinações, principalmente com a espécie C, que pode levar a fenótipos e manifestações clínicas ainda não conhecidas. Então é importante ter esses mecanismos de recombinação, a gente precisa entender isso. É importante que tenhamos métodos atualizados para detecção, monitoramento e caracterização molecular de enterovírus, para mantermos a vigilância ativa, e essa vigilância tem que ser não só a vigilância dos sintomáticos, né, dos pacientes sintomáticos, mas é importante que tenhamos a vigilância de imunossuprimidos, porque as pessoas imunossuprimidas, o vírus continua replicando no seu organismo e elas continuam excretando. E isso é um problema. Como a gente viu, as formas de contaminação, de você adquirir o vírus através do ambiente, né? Através da água, alimentos contaminados, enfim. Então, daí a necessidade também de termos a vigilância ambiental ativa nesse caso, né? Através do monitoramento de nossa rede de esgoto, enfim, isso é importante. Só assim a gente vai conseguir compreender melhor, entender melhor, traçarmos políticas públicas, estratégias de combate mais eficientes, porque a gente vai ter um entendimento muito grande da epidemiologia da doença, tá? Acho que é isso, acabei, nossa, quase 50 minutos, pensei que fosse falar meia hora, peço desculpa a vocês pela amassada hora, e, enfim, estou aqui para a gente poder conversar, tirar uma dúvida que surja aí, tá? Muito obrigado a todos. Oi, Ivanildo, tudo bom? Professor adorou sua palestra. Que bom. Desculpa aí pelo horário, cara. Não, tudo bem, isso acontece. Embora que já estamos perto de uma próxima palestra, agradeceu bastante e mandou algumas aqui para você. Manda aí. Você responde.
Rosemary Silva perguntou o seguinte: no caso ali na parte como você falou da síndrome pós-pólio, isso pode estar acontecendo com os pacientes que tiveram o Covid, de eles estarem neurônios e estarem tendo reativação? Oi, Rosemary, obrigado pela sua pergunta. É difícil a gente fazer uma associação, porque a síndrome pós-pólio, ela surge após anos de você ter tido o poliovírus. Uma pré-condição é, você teve poliomielite, independente de ser uma paralítica ou não paralítica, mas você teve. E aí, décadas depois, aquilo surge, a síndrome surge. Se tem associação com outras doenças, nós não sabemos. A questão do Covid, como você mencionou, eu acho pouquíssimo provável, até porque a gente entende muito pouco da doença, né? Da própria doença causada pelo SARS-CoV. Então, eu acho pouco provável, mas óbvio que investigações precisas necessitam ser feitas para que a hipótese seja descartada ou comprovada. Beleza. A Letícia Almeida também perguntou o seguinte: no caso de uma reinfecção, os sintomas seriam os mesmos a quadros graves? Ou a imunológica seria boa apenas sintomas brandos? Breno, repete, por favor, que picotou. Tudo bem. A Letícia Almeida perguntou o seguinte: nos casos de uma reinfecção, os sintomas seriam os graves, ou a resposta imunológica seria boa ou apenas sintomas brandos? Obrigado, Letícia, pela pergunta. Deixa eu ver se eu entendi, porque picotou de novo, Breno, mas vamos lá. No caso de uma reinfecção, quando você tem uma reinfecção pelo enterovírus, não necessariamente você vai ter a mesma doença. Lembra que alguns quadros que eu mostrei, você tinha o mesmo tipo de enterovírus causando doenças diferentes. Então, assim, você pode ter tido meningite pelo ecovírus 6 e depois ter, uma encefalite ou uma doença, uma gastroenterite também que está associada, né? Então, assim, óbvio que a questão imunológica está associada a isso também. Em muitos casos, muitas pessoas saudáveis têm enterovírus em uma quantidade relativamente alta, circulando na população em adultos jovens, saudáveis, e que não manifestam sintoma clínico algum. Por quê? Porque a resposta imunológica é suficiente para impedir que você tenha qualquer manifestação clínica da doença, apesar de o vírus estar replicando em você, né, mas clinicamente você está bem e você não desenvolve nenhuma doença. Beleza. O Danilo perguntou o seguinte: quais as maiores dificuldades para se ter uma vacina para os enterovírus? A gente tem a vacina do polio, né, da poliovírus, e que é bem eficiente. A primeiro surgiu a atenuada, já está sendo substituída em vários países, no Brasil também, pela inativada, justamente pela questão do vírus atenuado, reverter esse quadro e levar ao surgimento de VDPV, como é chamado, né, de vírus derivado da vacina. O que existe hoje, grande preocupação o desenvolvimento de uma vacina para o enterovírus A71, principalmente nos países do Sudeste Asiático, por ser um vírus comum naquela região, que leva a epidemias, qualquer coisa ali naquela região, né, também ali na China também, qualquer coisa que tenha ali, né, morre alguns milhares de pessoas. Então, assim, existem vacinas, projetos de vacina para enterovírus A71, coxsackvírus A6, coxsackvírus A16. Do D68 já começa a ter alguma coisa. O grande desafio é exatamente por ser um vírus de RNA, eles mudam muito. Eles se modificam bastante. Então você pega, não é um vírus estático, é um vírus extremamente dinâmico. Não só a questão do capsídeo, como falei inicialmente, mas a questão de modificações no processo de replicação de um hospedeiro para outro. Então, assim, você pega hoje um conjunto de genótipos circulantes. Temos esse conjunto aqui, vamos fazer a vacina. Conseguimos a vacina. Daqui a pouco o vírus está circulando, ele está replicando. E aí surge uma outra cepa, um outro genótipo circulante que a sua vacina já não é eficaz contra ele.
e aí ele começa a circular na população, a sua vacina já não é mais eficaz. Então, a grande dificuldade é a dificuldade que existe para vírus de RNA, de uma maneira geral, né? A capacidade de modificações, mutações, recombinações, enfim, que esses vírus possuem. Isso representa realmente uma das grandes dificuldades. Beleza. Uma outra pergunta aqui é o Eric Arruda perguntou: quais são os medicamentos disponíveis para combater, tratar enterovírus? Tem algumas dezenas. O mais conhecido é o pleconaril. É uma droga que é utilizada principalmente para o resfriado. As pessoas têm resfriado comum, tomam pleconaril, dependendo do resfriado, como a pessoa não procura lá médico nem nada, é autolimitante, enfim. Mas quando o negócio evolui, principalmente em idosos, né? Aí toma o pleconaril. Mas existe uma série de outras drogas, aí depende muito do enterovírus, da característica clínica do indivíduo para você administrar. Mas tem um conjunto muito grande de drogas que são utilizadas até, fármacos, na verdade, são utilizados até para outras doenças, tá? Mas existe um conjunto muito grande, a gente poderia ficar discutindo ou fazer uma apresentação só sobre medicamentos, fármacos que são utilizados para combater enterovírus. Beleza, Ivanildo. Ivanildo, acho que por aqui é só. Obrigado pela presença. O pessoal adorou aqui a sua apresentação. Mandaram alguns. O pessoal comentou aqui a palestra maravilhosa, está adorando o evento. Muito obrigado pela participação, Ivanildo. Eu agradeço a você, Brenda, a Vanessa, aos outros organizadores. Enfim, temos que se adaptar a esse novo tempo que estamos passando. E a gente aprende somos obrigados, na verdade, né, a aprender essa nova maneira de compartilhar conhecimento. E acaba sendo muito bom. Acho que eventos como esse têm que ser incentivados, devem ser incentivados. Eu parabenizo vocês, né, os organizadores, por isso. Disponibilizar o tempo no sábado, né? Mesmo que é recomendável que as pessoas não saiam, não fiquem em aglomerações, enfim, mas as pessoas ficam dedicadas assistindo e, enfim, eu agradeço, espero ter minimamente ajudado, compartilhar um pouco do meu conhecimento, um pouco que a gente faz no laboratório com vocês. Qualquer dúvida, precisar estágio, alguma coisa, enfim, o meu e-mail está na apresentação, vocês podem falar com o Breno. E, enfim, é isso. Muito obrigado. Obrigado, Ivanildo. Pessoal, daqui a 20 minutos nós vamos para uma nova palestra. É para todo mundo ir ao banheiro, comer alguma coisa, tudo bem? E já estamos de volta. Obrigado, gente. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. As outras perguntas que os participantes fizeram ao Ivanildo, né, nós vamos disponibilizar para ele por e-mail e deixaremos na nossa página para vocês poderem acompanhar as respostas das perguntas que não puderam ser respondidas agora. A gente agradece essas perguntas feitas. Foram muitas, mas temos que dar tempo para as outras palestras também, os outros palestrantes realizarem suas apresentações. Eu vou finalizar essa transmissão e já voltamos.